Alegria no meio do sofrimento. Como é possível? Esse é o assunto do nosso estudo bíblico de hoje. Você já percebeu que existem pessoas que, mesmo em meio à dor e ao sofrimento das suas próprias vidas, ainda assim transmitem uma profunda alegria em suas ações e atitudes? Eu quero ser uma pessoa assim, e eu imagino que você também. Então eu te convido para nós lermos juntos o Salmo 43 e juntos encontrarmos nesse texto quais passos práticos nós podemos tomar quando nos sentimos distantes de Deus ou abandonados por Ele. Salmo 43 diz o seguinte: Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra a nação infiel. Livra-me dessa gente fraudulenta e injusta, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Envia a Tua luz e a Tua verdade, para que me guiem e me levem ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu Te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que você está abatido, a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Então, o versículo 1 descreve o que está acontecendo na vida do salmista. E o versículo 2 descreve o que está acontecendo na alma dele, em resposta a essa situação. E ele começa o salmo clamando a Deus: Faz-me justiça, ó Deus, defende a minha causa. Ele está clamando por causa das suas circunstâncias e pedindo a Deus para mudá-las. Derrota esses inimigos, Senhor, dá-me a vitória. Não é errado orar que Deus nos resgate dos nossos inimigos, quer esses inimigos sejam pessoas ou desastres naturais ou a doença. É certo e bom orar por libertação e por socorro e por cura. Então, ele faz isso. Mas isso não é a coisa principal que ele faz. Ele faz duas outras coisas que são bem mais profundas e significativas. E a razão pela qual elas são mais profundas e significativas é que esse desejo por defesa, por socorro, ele pode ser um desejo puramente natural. Isso é, um desejo que existe em pessoas que não nasceram de novo e que não têm vida espiritual. Todo mundo quer ser socorrido e livrado dos seus inimigos. Não existe nenhuma piedade nisso por si só. Não é necessária uma obra espiritual na vida de uma pessoa para que ela queira que os seus inimigos sejam derrotados e que ela possa escapar da desordem na sua vida. Isso pode ser algo puramente natural. Mas as duas coisas que o salmista faz não são naturais. Elas não são algo que a pessoa sem a obra do Espírito Santo faz em sua vida. A primeira é que ele fala a Deus, nos versículos 3 e 4, e pede a Deus que o leve não apenas para longe dos problemas, mas para perto de Deus, especificamente para Deus e para a sua grande alegria. E a segunda coisa é que ele fala com a sua própria alma, no versículo 5, e ordena a sua alma que coloque a sua esperança em Deus. E essas são duas coisas que o ser humano caído, natural, carnal, apaixonado por si mesmo, nunca vai fazer. Vamos examinar então cada uma dessas coisas de uma vez. E eles são passos que você pode tomar toda vez que você se sentir abandonado por Deus. E eu tenho certeza que a resposta de Deus vai vir, assim como veio com o salmista. Primeiro os versículos 3 e 4. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. E essa é uma oração notável, que revela um homem com uma rica experiência espiritual. O vocabulário dele, a sua visão da realidade, a sequência que o seu pensamento faz, a centralidade de Deus em seu objetivo, tudo isso demonstra um homem que viveu com Deus e que conhece a Deus. E é interessante que mesmo um homem assim pode sentir que Deus está distante, ou que o rejeitou. Nós também podemos notar que não há uma palavrinha sequer após o versículo 3 a respeito de vitória sobre o inimigo.
É como se ele tivesse esquecido isso aqui. Talvez porque há algo muito maior em jogo. Há uma vitória muito mais importante a ser vencida do que simplesmente a vitória sobre o inimigo, ou sobre o desastre, ou sobre a doença. E é sobre esse tipo de luta que esse homem está falando. Os salmos, eles sempre nos dão a oportunidade de vislumbrar o que se passa no interior do coração dos homens que os escreveram. E é assim que nós aprendemos com esses santos que caminharam com Deus por um longo tempo e o conheceram bem. E nós vemos que a oração dele faz ele atravessar 4 estágios. O primeiro deles está no versículo 3, quando diz: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem. Ele confessa que precisa que Deus o guie. E por quê? Porque ele sabe que está em meio à escuridão. Ele sabe que está na escuridão porque o seu coração está dividido. Deus é seu refúgio, mas ele se sente abatido, abandonado e rejeitado. E ele conhece a verdade. Ele sabe que Deus não rejeita aqueles que nele se refugiam. Salmos 18:30 nos diz: o Senhor é escudo para todos os que nele se refugiam. Mas ao mesmo tempo ele não consegue evitar sentir da forma como ele se sente. Você já lembra de ter atravessado uma situação assim? Nós sabemos que Deus é real, sabemos que Ele nos ama, sabemos que Ele promete nunca nos deixar ou nunca nos abandonar. Mas nós não sentimos isso. E é isso que esse homem está experimentando. Objetivamente, na sua cabeça, ele sabe que Deus é seu refúgio, mas subjetivamente, no seu coração, ele se sente rejeitado e abandonado. Então ele conhece a causa da sua escuridão. Ele está cego espiritualmente. Então o primeiro passo da sua oração é pedir por luz e verdade. Essa é a forma que Paulo ora pelos cristãos em Efésios 1:18, dizendo que ele ilumine os olhos do coração de vocês para que saibam qual a esperança do chamado de vocês. Os olhos do coração, onde se sente no íntimo do ser, precisam de luz espiritual, luz de Deus. E ele está pedindo por essa luz espiritual. Não é a luz física. A luz física, ela permite que os olhos físicos vejam a realidade física. Mas a luz espiritual, ela permite que os olhos espirituais, os olhos do coração, enxerguem a realidade espiritual. E possam vê-la pelo que ela é, algo maravilhoso. Então ele está orando para que Deus o liberte não apenas dos seus inimigos, mas de um perigo muito maior. Uma escuridão que faz com que o mundo pareça muito mais atraente do que é e faz com que a grandeza e a beleza de Deus desapareçam da sua vista. Então ele ora: envia a tua luz. E ele acrescenta que precisa de verdade, porque isso é o que nós enxergamos quando a luz vem. A verdade é aquilo que é real, aquilo que é substancial. Envia luz para a minha alma. Me deixa ver a substância, ver a realidade das coisas. Tira fora as ilusões do meu coração, aquilo que não é real. Tira as ilusões intelectuais da minha cabeça, da minha mente, e tira as ilusões emocionais do meu coração. Então esse é o primeiro passo: pedir por luz e por verdade. O segundo passo é que através dessa luz e verdade, Deus o traga ao lugar da habitação de Deus, o santuário e o altar de Deus. Versículos 3 e 4. Para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus. Agora, o altar é o lugar onde o sangue do sacrifício dos animais era aspergido para fazer a propiciação pelas pessoas. Isso é, para que Deus perdoasse os pecados do povo. Em outras palavras, a luz de Deus, ela o leva à verdade do seu próprio pecado e o leva também ao lugar onde ele pode receber a propiciação e o perdão. Esse salmo ele foi escrito na época do Antigo Testamento. Do lado de cá, da cruz de Jesus Cristo, nós sabemos onde o altar de Deus está. Ele não está no templo, não está em nenhuma casa feita por mãos humanas. Hebreus 13:10 diz: nós temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer. E o nosso altar é Jesus Cristo crucificado e ressurreto à direita do trono de Deus. Ele é nosso sumo sacerdote, é nosso sacrifício, é o nosso altar. Nele está o perdão dos nossos pecados e a nossa salvação.
Então a luz de Deus que nos guia hoje é o que 2 Coríntios 4,4 chama de a luz do Evangelho da glória de Cristo. O Evangelho é o que nos leva à cruz de Cristo, ao altar e à cruz. Ali os nossos corações eles são iluminados para que nós enxerguemos o nosso pecado e o maravilhoso perdão que nós temos. Então, esse é o segundo pecado, ir ao altar de Deus, ir à cruz de Cristo. O terceiro passo é que essa luz e essa verdade o levem a Deus como a sua grande alegria. O versículo 4 diz, então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. O propósito final dessa vida aqui não é perdão ou qualquer uma das coisas boas que Deus nos dá, mas sim nós experimentarmos o próprio Deus como a nossa grande alegria. O hebraico aqui diz literalmente a alegria da minha alegria. Isso é, Deus se torna o centro da minha alegria. Cada alegria que eu puder experimentar, que não tenha Deus como centro, é uma alegria vazia e que no fim estoura como uma bolha. Então note bem, aqui está um homem ameaçado pelos inimigos, sentindo o perigo dos seus adversários, mas ele sabe que a maior batalha da sua vida não é contra a ameaça inimiga, ou escapar do desastre natural, ou ser curado da sua doença. Mas a maior e final batalha é: será que Deus vai ser a minha grande alegria? Ele vai ser o fundamento e o centro de toda alegria que eu experimentar? Então esse é o terceiro passo, experimentar a Deus como a minha grande alegria. O quarto passo é que essa luz e verdade o levem a expressar essa alegria que ele sente em Deus. No fim do versículo 4 diz, ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. A alegria autêntica em Deus, ela irá transbordar com louvores. O louvor é a consumação da nossa alegria e nosso deleite naquilo que nós amamos. Nós fomos criados para alegria em Deus, com louvor abundante. Esse é o objetivo e o propósito da nossa vida. Então, lembre que nós estamos descrevendo a oração de um coração dividido. O salmista ele deseja ter essa experiência contínua de Deus como sua grande alegria em todo o tempo, mas na vida real há momentos em que ele se sente abandonado. Ele sabe na sua mente que Deus não o abandonou, mas ele se sente como se Deus tivesse feito isso. Então a sua estratégia para escapar dessa condição é orar esses 4 passos. Envia a tua luz e a tua verdade. Leva-me ao altar de Deus, para que eu possa experimentá-lo como minha grande alegria e que eu possa louvá-lo com a minha boca. Então, essa é a primeira estratégia espiritual, clamar a Deus. E o último versículo menciona a sua segunda estratégia, que é falar com a sua própria alma. Talvez se você começar a falar consigo mesmo, alguém te acuse de ser meio louco, meio maluco, mas veja só o que o salmista diz no versículo 5. Por que você está tão abatido, a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Então esses são os 2 grandes passos que você pode tomar quando se sentir abandonado. Ore a Deus e pregue a si mesmo. Todos nós sabemos da importância de pregar e anunciar o Evangelho da salvação ao mundo. Mas quantas derrotas nós passamos porque nós não lembramos do Evangelho para nós mesmos? Talvez não exista nada mais importante para a mente humana do que pregar o Evangelho a si mesmo. Pregue a esperança, anuncie a esperança que a palavra nos dá para você mesmo, quando todas as suas circunstâncias estão pregando na sua vida medo e desesperança. Um grande pastor e pregador britânico, Martin Lloyd-Jones, no seu livro Depressão Espiritual, descreve a importância de pregar a nós mesmos e cita esse salmo nesse trecho. E ele diz assim: você já percebeu que a maior parte das tristezas em sua vida é devido ao fato que você está ouvindo a si mesmo ao invés de falar a si mesmo? Pegue esses pensamentos que surgem a você no momento em que você desperta de manhã. Não foi você que os criou, mas eles estão falando com você, trazendo os problemas de ontem, etc. Alguém está falando. Quem está falando? É você mesmo. Agora, o que este homem do Salmo 43 está fazendo é, ao invés de ficar ouvindo a si mesmo, começar a falar a si mesmo. Por que você está batido, a minha alma? A sua alma está deprimindo ele, está esmagando ele,
mas ele se levanta e diz: ouça minha alma por um momento, porque eu vou lhe falar. Vamos então juntos tomar esses passos? Vamos orar a Deus pela luz que nós precisamos em nossos corações. E vamos proclamar a nós mesmos a verdade que nós precisamos em nossas almas. E se Deus quiser, vamos louvá-los junto no domingo. A Ele, o nosso auxílio e o nosso Deus. Uma boa noite e fiquem com o Senhor.